E amém. Você pode se assentar, meu amado irmão. E por gentileza eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2, versos 42 em diante. Enquanto você encontra, eu quero identificar aqui os irmãos que estão conosco hoje nos visitando, alguns queridos que estão dando a alegria de estar conosco, alguns membros de outras igrejas nossas que estão aqui nessa noite, vieram para prestigiar momentos especiais de amigos aqui. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, amém? Essa casa está aberta, de coração aberto, sempre para você, para a sua família, em nome de Jesus. Nós hoje temos uns visitantes queridos de um pouquinho mais longe, não é? De uma terra especial, uma terra que produziu a mulher da minha vida, Natal, não é? E eu estou aqui, graças a Deus, muito feliz com a vida desses irmãos, amém? Esses amados irmãos que vieram aqui, estão aqui à frente, o irmão Carlos, por favor, irmã, lembre o seu nome para mim? Austreli, isso, por favor, irmãos, coloquem-se de pé. O irmão Carlos e a irmã Austreli, eles são membros da Igreja do Nazareno de Natal, do pastor Gerson. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida desses irmãos? Que Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, viu? Quando vierem a Curitiba, estão tirando férias aqui, conhecendo a nossa amada Curitiba, viu? Que cidade linda, está vendo gente bonita para conhecer aqui a nossa amada Curitiba. Eu sou gaúcho, mas eu estou me tornando um curitibano de coração, viu? Eu amo este lugar, não é? Falei ou não falei bem de Curitiba, irmão? Falei ou não falei? Amém? Glória a Deus. Eu quero participar da igreja do Senhor. Talvez você não entendeu, eu vou falar mais uma vez. Eu quero participar da igreja do Senhor. Amém. E eu quero muito, em nome de Jesus, que a primeira igreja do Nazareno de Curitiba, seja uma igreja participante da igreja do Senhor. Amém? E eu quero ser a igreja também. Diga comigo, eu quero ser a igreja que eu quero frequentar. Atos capítulo 2, irmãos, eu estou muito emocionado. Porque o dia que vivermos isso, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E é por isso que Jesus está voltando, aleluia. Perceba o que nós vamos ler agora, irmãos. É a primeira biografia da igreja primitiva. Eu vou ler pausadamente. Eles se dedicavam, verso 42, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Aqui está escrito todos. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vou ler de novo esse texto. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, repito, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, meditar com você nessa noite, nesses minutos que nos faltam,
o poder que existe quando nós nos unimos, estamos juntos para vivermos a influência do Espírito Santo na nossa vida e na vida das outras pessoas. Uma vez eu ouvi uma frase que me entristeceu muito, uma frase de um grande pregador que dizia que a igreja é o único exército que mata os seus feridos. Imagina a cena, imagina essa cena. Eu sou um soldado e eu estou em um campo de batalha muito forte, tiro para todo lado, pessoas gritando, pedindo ajuda, pessoas buscando cada vez mais um refúgio em meio a tanto tiroteio, tanques ali, tanques aqui. Visualize aí um campo de batalha. E de repente eu estou correndo com o meu armamento, eu olho de um lado, olho para o outro, e eu identifico que existe um soldado com a mesma farda minha, com a mesma insígnia minha, com um armamento parecido com o meu, e ele combate o mesmo inimigo que eu, mas ele está ferido. Qual é a expectativa do teu coração? O que você espera que eu faça? Eu vou correndo lá, pego ele, põe em cima de mim se for preciso, o arrasto para um lugar seguro e o tiro daquele lugar de perigo. Se ele estiver ferido, eu chamo um médico, chamo o padioleiro, algo precisa ser feito por ele. Mas quando eu digo que a igreja, uma igreja que esquece do sabor de ser igreja, ela esquece disso, ela pode se tornar um exército que mata os seus feridos, mais ou menos assim. Lá está o ferido, o mesmo cenário, e eu vou até aquele ferido, chego nele e falo: você levou um tiro, então eu vou matar você. Em vez de tirá-lo do tiroteio e salvá-lo, eu vou lá e acabo de matar o peão. Esta não é a igreja de Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, todos para sermos tratados pelo Espírito Santo de Deus, para nos amar mutuamente, para acreditarmos uns nos outros, para, confessando os nossos pecados, vivermos em unidade, em comunhão, até que Ele venha. Nós cantamos nessa noite: ora, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Nós precisamos dos nossos cultos cada vez mais cantar e clamar: vem Jesus, vem Espírito Santo, habite na nossa vida, habite no teu seio da igreja, porque nós não somos nada sem o Senhor. Nesta época da igreja que nós lemos aqui, irmãos, se tirasse o Espírito Santo, 95% das suas atitudes morriam, das suas atividades acabavam. E alguém escreveu que talvez a igreja moderna de hoje, se nós tirássemos o Espírito Santo, 95% das atividades continuariam, porque nós somos tentados a não depender do sobrenatural. A igreja de Pentecostes, essa igreja, foi a vinda, o Pentecostes, ou melhor dizendo, ele foi a vinda definitiva e permanente do Espírito Santo, irmãos, para estar com a igreja. Jesus Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo veio para habitar na igreja, para capacitar a igreja e para revesti-la de poder. Poder que está à minha disposição e à tua disposição. Diga comigo: poder. Poder. Poder para viver e pregar a palavra. Quantos aqui almoçaram hoje? Deixa eu ver a tua mão. Você lembra o que você comeu? Estava saboroso? Hoje à tarde eu fui recebido por um casal de amigos que tiveram uma visita especial hoje a fazer, não puderam estar conosco, mas estarão no domingo que vem, em nome de Jesus. O Patrick e a Adri. Fui lá visitá-los. E quando eu cheguei, irmãos, eu estou ralando tanto na academia, tanto. Perdi alguns quilos já, por mais, irmão, amor, que ninguém falou nada para mim, mas eu perdi, viu? Eu perdi. A camisa já está ficando mais folgada, é a minha esperança também, né? Mas eu cheguei lá e a Adri falou assim, o Patrick, melhor dizendo, falou: pastor, o senhor está sem fome, né? Eu falei: olha, gordo nunca fica sem fome. Desculpem os gordinhos, viu? Mas eu sou um gordo assim. A gente está programado para sentir fome, irmão. Você não está entendendo? Ela tirou do forno um bolo de maracujá. Eu nunca comi um bolo de maracujá.
com uma palavra que não pode existir no vocabulário de alguém que quer perder peso: cobertura. E aí continua a frase: de leite condensado. Aí quebrou o gordinho, aí arrebentou. Aí eu sou um pastor que estou visitando, aí o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu recebi aquela palavra com tanto poder: você precisa comer, senão eles vão se ofender. Aleluia, como é bom servir a Deus. Se eu não comer, eles vão se ofender, então eu vou comer. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Comi um pedaço, e para confirmar o Evangelho, eu comi o segundo pedaço. Aí o negócio foi bom. Glória a Deus. Queridos, sabe esse sorriso que você deu aí? A Bíblia diz: alegria faz bem à saúde, e estar sempre triste é morrer aos poucos. O Evangelho do reino de Deus produz alegria, produz sabor para a minha vida, como o sabor do bolo que eu comi da Adri e do Patrick hoje à tarde. Sabor, traz riqueza. Mesmo que eu enfrente algumas lutas e dificuldades na minha vida, ele vai permear um caminho do qual eu jamais imaginaria que eu teria forças para chegar até o fim. O sabor do Evangelho, o doce sabor do Evangelho. A Bíblia nos informa, irmãos, que nessa época da igreja primitiva, milagres aconteciam, como cura de coxos. Pedro, quando pregou o Evangelho, o sermão, milhares e milhares de conversões, a igreja ia crescendo. Mas esse texto que nós lemos, ele abre a mente para algumas características dessa igreja. Não é à toa, irmãos, que hoje nós lançamos e começamos a projetar algo bíblico na nossa igreja, que são a igreja nos lares. Grupos pequenos se formando em multiplicação, você levando para o teu vizinho, para os teus queridos amigos, para o colega de trabalho, a oportunidade de conhecerem o Evangelho fora da igreja. Porque quando ele for viver o Evangelho, ele vai ver o Evangelho dentro e principalmente fora da igreja. 70% do nosso tempo vivemos fora da igreja. O Evangelho de sabor, um Evangelho que produz esperança, é o Evangelho que vai levar para fora e vai me conduzir a pessoas que precisam dessa esperança. E eu quero compartilhar com você algumas características dessa igreja que abalou o mundo. Prova disso que a gente está aqui hoje. Dessa igreja que enfrentou açoites, prisões, ameaças, martírios, sendo que o sangue dos mártires tornou-se uma semente, e o Evangelho foi crescendo. Em primeiro lugar, ela era uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Diga comigo: comprometida. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Irmãos, hoje muitas vezes a igreja contemporânea negocia a doutrina da igreja com o intermédio de alcançar crescimento. Jesus, irmãos, quando nós pegamos o Evangelho de Jesus, ele nunca diminuiu as exigências para aumentar os resultados. Ele confirmava no coração das pessoas o desafio do Evangelho, o Evangelho de cruz, que convida eu e você a renunciarmos o nosso eu, porque a proposta do Evangelho é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então os desejos, o meu eu, o meu orgulho, as coisas que me tiram do céu, saem de mim juntamente com o meu eu, sai tudo junto, e entra um Cristo que vem habitar pleno no meu coração e transforma-me dia a dia, me fazendo amar mais, me fazendo perdoar e pedir perdão, buscar o Evangelho, um Evangelho prático. A igreja primitiva, irmãos, entendia que a doutrina dos apóstolos era o único alicerce para o crescimento da igreja. Festa, evento, movimento faz parte, mas o que subsidia a minha vida e a tua vida, a nossa vida como igreja, é a palavra de Deus. A pergunta é: quanto tempo eu tenho hoje dedicado a viver na palavra de Deus? É triste quando nós constatamos hoje, irmãos, que a igreja está se tornando cada vez mais pragmática e menos fiel, buscando mecanismos modernos para agradar as pessoas, agradar o povo, que hoje cada vez mais vai negociando a verdade, transigindo com a sua consciência, pregando o que o povo pode ou quer ouvir, e não aquilo que muitas vezes nós precisamos ouvir. Um pai que ama o filho, o corrige, o traz para perto. Eu lembro do meu avô, quando batia na gente, ou melhor, nos corrigia, ele trazia para perto, rolava aquela varinha santa,
trazia para perto, dizia: filho, o povo bateu em você por causa disso, 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 mas ama. E muitas vezes eu lembro com muito carinho do meu avô, eu olhava para ele chorando com dor das marcas da varada que ele me deu, e ele olhava para mim, chorava comigo, mas me educava. A igreja, irmãos, hoje ela não pode olhar para a palavra de Deus como um amontoado de normas e legalismos, não, mas como um princípio de vida, um princípio de amor que entende o processo que eu e você vivemos dia a dia, um processo que é individual, um processo que é do Espírito Santo na tua vida. E hoje nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos impede de sermos felizes e de viver a prática do Evangelho. Não somos convidados a viver um evangelho de culpa. Não somos convidados a viver um evangelho onde as pessoas matam-se umas às outras. Não podemos viver assim. A igreja fiel não abre mão da verdade. Ela não negocia a verdade. A doutrina é a base, é o alicerce de todo esse edifício. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Ela persevera na doutrina dos apóstolos, nessa doutrina, e é o que nós temos hoje, que é a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus. E nós somos desafiados a viver nisso. Em segundo lugar, irmãos, uma igreja que abalou o mundo, essa igreja, ela abalou o mundo porque ela perseverava em oração. Eu lembro um tempo quando eu trabalhei em rádio, e tinha um programa de um grande amigo, Hamilton Menezes, e ele dizia: você já orou hoje? Você já tirou um tempo para orar hoje? Essa igreja que nós estamos falando era uma igreja que tinha doutrina, mas também era uma igreja que tinha oração. Hoje muitas vezes aqueles que são zelosos da doutrina, mas são negligentes na oração, têm uma cabeça cheia de luz, mas têm o coração vazio de fogo. É a oração que nos mantém de pé, irmãos. Tem conhecimento, mas não tem perdão, não tem piedade. Tem conhecimento profundo das verdades mais gloriosas, mas não transforma essa verdade em prática, porque a oração é o único canal que tira a teoria do meu coração e a põe a prática nas minhas mãos. É a oração. Não há outro mecanismo. É preciso entender que a igreja não pode avançar vitoriosamente sem oração. Nós precisamos orar. Os recursos vêm de Deus. Tudo que nós precisamos vem de Deus, mas nós precisamos orar. A Bíblia diz que esses irmãos eram unânimes em oração. A igreja é o reflexo das nossas famílias, irmãos. E aqui eu me insiro junto conosco, com vocês. Quanto tempo nós temos orado em casa como família? Aqueles que têm filhos, juntando os filhos, a esposa, e nós orando juntos, pedindo a direção de Deus e força para enfrentar as lutas. Quanto tempo nós temos nisso? Isso é para mim, isso é para você, para nós pensarmos. A igreja que abalou o mundo, ela perseverava em oração. Ela perseverava. A Bíblia diz que Pedro estava preso em Jerusalém, mas a igreja estava orando por ele. Saulo se converte e começa a orar. A Bíblia diz que houve uma reunião de oração na cidade de Filipos e o coração de Lídia foi aberto, fruto de oração. E nós precisamos orar. Em terceiro lugar, uma igreja que abalou o mundo, irmãos, era uma igreja onde existia comunhão. E eles perseveravam em comunhão, no partir do pão, nas orações de casa em casa e no templo. Eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz que eles até venderam suas propriedades, distribuíram e foram viver o evangelho diferente. Há muitas divisões hoje, há muitas mágoas, há muitos muros erguidos onde deveriam ter pontes construídas. Falta de comunhão. E nós somos chamados hoje, irmãos, para vivermos hoje cada vez mais contra isso. Nós não podemos nos contentar com essas divisões. Há muitas igrejas que estão gastando suas energias, combatendo umas às outras. Às vezes você liga a televisão, tem um pastor falando mal de outro. É uma igreja falando mal de outra igreja. Mas nós não somos um corpo. O reino de Deus não é um corpo. Na nossa igreja, na igreja de Cristo, uma igreja local como a nossa, eu preciso entender que a tua dor vai doer em mim. E se não dói em mim, há um problema na minha consciência de comunhão.
Se há alguém ferido do meu lado, isso não constrange o meu coração. É o mesmo corpo, estamos andando juntos. Algo está de errado na minha comunhão. Eu não posso compreender que há algo diferente entre eu e meu irmão e eu não fazer nada por isso. Saber que alguém está machucado comigo e não procurar esse alguém. Saber que existe algo na minha vida espiritual que não está muito boa e aí me força muitas vezes a ter algumas atitudes que estão contrárias ao Evangelho. Nós não podemos, irmãos, nos contentar em viver um Evangelho de fachada. A igreja que abalou o mundo era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja viva em oração. E era uma igreja que vivia a comunhão. Perceba aqui, irmãos, que oportunidade nós temos agora como igreja de viver isso. Essa semana nós vamos ter, como nós anunciamos aqui, a preparação ainda. Quarta-feira temos uma palestra especial que já foi anunciada aqui para nós. Mas a partir do final de semana que vem já começam as igrejas dentro da igreja. Os grupos dentro da igreja, nós vivendo em comunhão, os adolescentes, meninos, meninas, os jovens adultos, e aí quarta, quinta, os grupos que estão ali propostos a nós, vivemos essa oportunidade de comunhão uns com os outros, de podermos compreender que existe algo a mais para mim e para você. Hoje, irmãos, a palavra do mundo, ela não pode bastar para nós, mas o texto diz que, vede como eles se amam. Você ama o seu irmão? Vou perguntar de novo, você ama o seu irmão? Amém? Uma igreja que abalou o mundo, ela caminhava no temor de Deus, com reverência, e experimentava os milagres de Deus. Deixa eu ver, quem aqui essa semana espera um milagre de Deus? Deixa eu ver a tua mão. Está esperando, tem um milagre que você tem pedido a Deus? Irmãos, isso que nós apresentamos hoje aqui são estratégias. Falamos sobre estratégias para o crescimento da igreja. Mas não existia outra estratégia mais eficaz na igreja primitiva do que os sinais. Todos olhavam para aquele grupo e viam que os sinais os perseguiam. E entendiam que havia algo diferente naquele grupo, porque haviam sinais, curas, maravilhas. Mas o principal sinal que havia naquele grupo era um sinal de amor, de unidade, que os mantinham juntos, inabaláveis, unânimes em pensamento. E cada vez mais convictos de para onde estavam indo. Tudo porque, irmãos, o vento do Espírito soprou. Tudo isso aconteceu porque Jesus saiu de cena e disse: e recebereis poder. E o vento do Espírito soprou. E quando o vento do Espírito soprou, produziu no coração daqueles homens e mulheres algo que abalou o mundo: amor, compromisso uns com os outros, unidade, força, compaixão. Irmãos, vamos pedir que o Espírito, o vento do Espírito sopre aqui, mais uma vez. Vamos clamar dia e noite: Senhor, sopra o Teu Espírito. Sopra o Teu Espírito, Senhor. Vai quebrando as barreiras, vai quebrando aquilo que nos impede de vivermos na Tua palavra, Senhor. Vai quebrando, Senhor, as barreiras que nos impedem de buscarmos a Ti em oração. Vai quebrando, Senhor, as barreiras que nos impedem, Deus, de vivermos mais e mais em comunhão. Sopra o Teu Espírito, Senhor. Sopra o Teu Espírito. Essa igreja, irmãos, vou te fazer uma pergunta. Estou terminando. Você consegue imaginar como que era o culto deles? Imagina o culto dessa igreja. Quando de repente em uma palavra de adoração ou outra diziam: Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Olha quanto tempo se passou já, irmãos. E a fé que os fazia anunciar naquele dia
fora tão forte, que solidificou a minha e a tua decisão hoje. Talvez eu esteja falando aqui nessa noite para alguém que ainda não teve a oportunidade de confessar, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é uma oportunidade nessa noite para você fazer isso. Não saia daqui hoje. Não saia daqui hoje sem fazer isso. Porque o vento do Espírito Santo está soprando. E quando o vento do Espírito Santo soprar, uma chuva, algo vai aparecer. A Bíblia diz que os nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos jovens sonharão. Nossos velhos terão visões. E a igreja irá crescer. Amém? Eu quero ser uma igreja que abale o mundo. Você quer ser uma igreja que abale o mundo? Entra de cabeça na palavra de Deus. Mergulhe sem precedentes na oração. Invista na comunhão. Onde tem um grupo pequeno perto da minha casa? Se não tem, eu vou fazer um. Mas eu não sei como fazer. Não é você quem faz, não sou eu, é Deus. Ele vai constranger, Ele vai abrir portas. E eu creio, irmãos, que se for preciso, Ele vai mandar um vizinho chegar lá na tua casa e falar assim: ó, de verdade, você não tem um grupo de oração aqui? Faz alguma coisa, eu sei que você é crente. Não deixe que o Espírito Santo te busque, porque Ele vai te buscar. Ele vai me buscar. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama vai aparecer. Fogo do Espírito. E é esse fogo. E essa noite eu quero, em nome de Jesus, consagrar mais uma vez, em nome de Jesus, a minha vida e a tua vida ao Senhor. Daqui a 2 anos quero estar na frente, se Deus quiser, do pastor Eloy de novo. Dessa vez eu vou estar de branco também. Eu quero renovar os meus votos com a minha esposa. Nosso primeiro, quando completarmos 5 anos de casamento. Se Jesus não voltar antes, eu quero fazer isso. Quem sabe seja numa praia de Natal, né, Carlos? Já pensou? Ou na brisa dos Pampas Gaúchos. Por que nós esquecemos de renovar os nossos votos com o noivo que está vindo? Como igreja. Jesus está voltando, irmãos. Pessoas estão morrendo, fuziladas, decapitadas, dizendo: eu sou do Senhor, eu sou nazareno, eu sou do Nazareno, eu pertenço. Sabe por quê? Porque o vento do Espírito está soprando naquele lugar. Eles se entregavam inteiramente ao Evangelho, ao reino de Deus. Por que não hoje, irmãos, nos unirmos como igreja e entendermos de uma vez por todas que o Espírito Santo está nos chamando para uma nova maneira de compreender o ser igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que salva os seus feridos. Eu sonho ainda com uma igreja que alguém está sentado e de repente levanta e fala: pastor, essa semana eu pequei, eu menti, eu roubei, eu estou destruído. De repente alguém sai do fundo, outro sai do outro fundo, outro sai do lugar, outro se levanta no meio e abraçam esse irmão e digo: irmão, o amor de Cristo cobre multidões de pecados, e Ele veio para sarar, para ressuscitar, para salvar aquilo que o diabo tentou matar, roubar e destruir. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa igreja que eu quero servir, irmãos. É essa igreja que ferve dentro do meu coração. É essa igreja que me faz, literalmente, engasgar em temor e temor a Deus. Porque nós precisamos entender que o Espírito Santo está querendo fazer. O vento do Espírito quer soprar.
Ele quer soprar. Espírito Santo de Deus, sopre nessa noite. Sopre, Senhor, em cada coração. Haja com fogo, com chama, com graça, com poder. Arda dentro de nós, porque, irmãos, quando o vento do Espírito soprar, pecados serão confessados, os pecados ocultos serão destruídos, e nós viveremos em amor, em graça e unidade. Nós resgataremos pessoas que precisam da esperança. A Bíblia diz que o resultado era um só: é que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus quem acrescenta a igreja, irmãos. Não é o pastor, não é você, não é o Ministério de Jovens Adultos, Nazatim, Louvor, Ministério Infantil, Missões. É Deus. Tudo que eu citei são só ferramentas, mas é Deus quem dá o crescimento. O crescimento da igreja é uma consequência do estilo de vida que a igreja adota. Deus é o Deus que conduz o seu povo em triunfo, não para derrota. Deus é o Deus que transforma. Deus é o Deus que realiza maravilhas para que a sua igreja cresça numericamente e espiritualmente. Esta foi a igreja que abalou o mundo. Como seu pastor, é o sonho e é a visão da primeira igreja do Nazareno de Curitiba. Nós precisamos ser uma igreja que abale o mundo com a chama quando o vento do Espírito soprar. Eu queria convidar você a colocar-se de pé nessa hora. E eu queria convidar você a fechar os teus olhos nessa hora. O Senhor Jesus me deu uma canção há uns meses atrás que tocou muito o meu coração. E eu queria fazer um convite em Cristo. Um passo de fé para você hoje, que é a igreja, quer renovar o seu voto com o Senhor e dizer: Deus, me usa esse ano, sopra o teu vento na minha vida, me ajuda a vencer essa minha luta. Quando o teu vento soprar, enquanto eu estiver cantando, adorando ao Senhor, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Se você, como casal, decidir isso, venha de mãos dadas com a tua esposa, teu esposo. Mas eu queria fazer um convite nessa noite, para você falar ao Senhor e dizer: Deus, aqui eu estou, renovando os meus votos contigo, porque eu quero sentir a brisa do Espírito Santo. Quando o vento do Espírito soprar, eu quero que essa chama arda em mim. Ore ao Senhor onde você está agora, e deixe o Espírito Santo trabalhar na tua vida, e permita que Ele faça a tua obra, a obra dEle no teu coração. E se você sentir o desejo de nessa noite dizer: Senhor, aqui eu estou, eu quero convidar você a sair de onde você está. Talvez você nem imaginava que isso ia acontecer hoje contigo. Talvez faz um tempo que você não vem à igreja. Que pena, irmãos. Agora é a primeira de muitas, porque o Espírito Santo quer soprar na tua vida. Talvez você que hoje veio e não aceitou Jesus como teu Salvador, essa noite você levantar a mão e dizer: eu preciso, eu não posso negar algo que eu necessito. Sopra, Espírito Santo, e toca na nossa vida nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo e deixe Ele trabalhar no teu coração, em nome de Jesus. Mas ore ao Senhor, saia de onde você está e peça: Senhor, aqui estou para fazer a tua obra. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva
vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão, e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão, e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a doutrina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Senhor Deus, nós queremos nessa noite, Deus, pedir que o vento do Espírito sopre, Deus. Nós não somos nada sem o Senhor, e nós necessitamos, Deus, de que esse fogo, de que esta chama arda mais uma vez em cada coração, em cada mente, em cada corpo, Senhor. Nós queremos hoje, Deus, declarar que nós precisamos de Ti. Nós queremos, meu Deus, dizer que nós somos escolhidos, Deus, porque o Senhor assim o fez. Aleluia, glórias ao Teu nome. Batiza-nos, Deus, batiza-nos com o Teu Espírito. Vem, ora, vem, Espírito Santo, sopre em nós, sopre, e nos faça ser essa igreja que abalou o mundo, a igreja que vai preparar a Tua vinda, Senhor. Oh Deus, não permita, Senhor, que nada nos tire disso, Senhor. Habita, Deus, dos projetos da igreja. Habita em cada vida, habita em cada líder, naqueles que estão distantes, Senhor, no país distante, no vale da decisão. Vai, meu Deus, e busque. Vai, meu Deus, nos dê forças para buscar esses queridos.
para sermos uma igreja, um exército que salva os seus feridos. Nós cremos, Deus, no poder do Evangelho. Nós cremos que todo coração pode ser curado. Nós cremos, Senhor, que toda visão espiritual pode ser restabelecida. Nós cremos, ó Deus, que tudo que nos impediu de te servir mais até agora está quebrado em nome de Jesus. O inimigo não tem poder sobre a nossa casa, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida, o inimigo não tem poder sobre o nosso ministério. Nós somos chamados por Ti. O Senhor levantou cada tijolo dessa igreja e ela prevalecerá enquanto o Senhor desejar, porque ela é Tua, Senhor. Não há homens, não há mulheres, há o Espírito Santo. Por isso, Deus, nós queremos aqui confessar o nosso pecado. Nós queremos aqui, Deus, pedir perdão. Nós queremos aqui, Deus, dizer: Senhor, nós necessitamos do Teu poder, da Tua graça, do Teu chamado, da Tua unção. Que os joelhos se dobrem cada vez mais em cada casa. Que o nosso povo, nosso corpo, realmente, meu Deus, possa sentir cada vez mais e ter as marcas do Evangelho. Não permita, Senhor, que nada nos tire da visão de ver o Teu reino crescendo. Aqui estamos, Senhor. Quando o vento do Espírito soprar, quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva, nos faça enxergar esta chama, Deus, e nos abençoe. Que nessa semana, Senhor, o Senhor possa usar a vida de cada um dos meus irmãos. Que domingo que vem, Senhor, tenhamos que buscar cadeiras, porque o nosso coração vai estar tão inflamado pelo poder do Espírito. Nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos quererão ver, Senhor, o que está acontecendo na nossa igreja, o que está acontecendo na vida desses meus irmãos. Vamos colocar cadeiras nos corredores, vamos colocar cadeiras aonde for, telões nas ruas, mas que mais e mais pessoas saibam, no bairro Guaíra, nos bairros ao redores, de que aqui existe um Deus, um Senhor, e que o Senhor fará maravilhas em Teu nome, sinais, maravilhas, milagres. Nossa fidelidade, nosso coração, nossa mente totalmente convicta de que o Senhor é Deus e que nada prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra essa casa, em nome de Jesus. Vem, meu Deus, nos dê uma semana abençoada. Guarde nossas crianças, guarde os nossos jovens, guarde, meu Deus, nosso trabalho. Aqueles que, meu Deus, têm as suas empresas, prospere-os, meu Deus, em nome de Jesus. Que haja um manifestar pleno da Tua graça. Nós, meu Pai, oramos assim, porque há poder no nome de Jesus, há força no nome de Jesus, há esperança no nome de Jesus. E é neste nome que nós oramos e descansamos nessa noite. Amém, amém e graças a Deus. Você pode se colocar de pé, meu amado irmão. Deus te chamou e te separa, cada um de nós. E aí onde você está, você pode aplaudir aos nomes do Senhor. A sua melhor falando de almas, amém? Talvez essa semana algo aconteceu para te tirar. Espera só um pouquinho. Talvez essa semana algo aconteceu para te desmotivar no teu chamado. O vento do Espírito soprou no teu coração nessa noite. Daqui para frente, se algo quiser tirar-te do altar, olha para o capeta e diz: olha, aqui dentro eu tenho espaço. Ele é todo do reino de Deus, Ele é do Senhor Jesus. Aqui dentro habitará o amor de Deus. Eu sou do Senhor Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu irei. Meus negócios não dependem de crise, dependem do Senhor. Minha orientação está no Senhor. Minha família está no Senhor. Meu casamento está no Senhor. Meus filhos estão no Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um dos amados irmãos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Uma semana de poder. Abrace quem está do seu lado e diga a Ele o quão especial Ele é para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até domingo que vem. Não perca, quarta-feira,
a nossa super palestra de finanças. Participe, quarta-feira às 20 horas. Que Deus te abençoe. Eu quero estar à porta para te abraçar.